Tá aí, vamos começar a nossa resenha esportiva. A gente está aqui com o nosso editor Amaury Aquino. Amaury, bem-vindo, boa tarde, meu amigo. Fala, Serginho, boa tarde. Rapaz, surpresa aí essa vitória do Souza em cima do Nacional ou não? Você tá louco falar que é surpresa? O pessoal passou o final de semana inteiro a discussão lá nas redes sociais quem era o maior do Sertão. Inclusive até colocou a taja ali que Souza é o maior, justamente por essas coisas. Era um jogo muito parelho, independente de onde estava ocorrendo, no caso do Zé Cavalcante, que ontem, pelo menos até meio-dia de ontem, mais ou menos, foi divulgado aí um boletim que eu não consegui conferir com um amigo nosso lá, com o Luiz, assessor do Nacional de Patos do Canário do Sertão, e já haviam sido vendidos para aproximadamente 5.000 ingressos, até mais ou menos meio-dia, né? Então a partida foi às 5 da tarde, então é muito provável que tenha tido casa cheia lá no José Cavalcante. Pelo menos as imagens mostram bonitas, né, lá na imagem. Acho que não, acho que foi um jogo muito parelho. O Nacional teve a oportunidade de fazer algo diferente, ainda no primeiro tempo perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti, né, mano? E aí acaba causando aí todo um problema, né, para a sequência da partida, porque se faz o pênalti, aí bota uma duchinha de água fria, então o Souza soube suportar, o Souza soube ser muito forte psicologicamente, né, principalmente nesses 20, 30 minutos, como bem falou o Renatinho Potiguar, treinador da equipe, né, que segurou aí essa primeira parte da equipe, a primeira parte do jogo, por conta da pressão e por conta de tudo que ocorria. Claro, o Nacional precisava vencer, os dois precisavam vencer, mas o Nacional jogando em casa, né? Como passaram mais tempo, a torcida, forte, né? A torcida do Nacional é fantástica. Deu essa segurada aí no segundo tempo, conseguiu arrancar algum segundo tempo totalmente atípico, né? Porque o segundo tempo foi o seguinte: voltou para o intervalo, o jogo não pôde começar porque uma das torres do Zé Cavalcante, quem conhece o Zé Cavalcante, pensando atrás da gente tá a cabine de imprensa, nas duas torres da frente, uma das torres apagou, faltou energia. Então esperaram aí um pouco mais de 16, 17 minutos. Quando o jogo recomeçou, parou por mais 5 minutos. Com 5 minutos parou de novo. E aí foram mais 20 minutos sem a bola rolar. Então no total aí, esse segundo tempo deu 1h15. Foi bom pro torcedor que foi, né? Porque tomou um cafezinho, comia um amendoim, comia um pastel, uma coisinha ali. Fica a festa que é. E fica a festa, né? Um campo de futebol. Né? Mas foi muito bom, né? É muito bom, é muito legal porque um confronto importante e um confronto que mexe muito com os outros grandes, né? No caso, o Botafogo que caiu fora aí do G4. A gente tem inclusive a classificação aí. Vamos dar uma olhada nessa classificação? Eu ia poder entender fazer melhor essa pergunta, porque cada jogo, essa classificação do estadual, ela está mexendo muito. Daqui a pouco a gente coloca a classificação. E hoje, inclusive, tem um CSP, um Serra Branca, um CSP que se vence um Serra Branca também entra ali também chega junto, não chega mais não chega no G4 porque o Souza venceu, né? Mas fica ali junto com o Botafogo, né? Vamos dar uma olhada. Olha, São Paulo Cristal ainda está na liderança com 12 pontos, o 13 em segundo com 11, o Souza em terceiro com 10 pontos ganhos. E olha só, hein? Só tem 5 jogos, quer dizer, está com um jogo a menos aí. Quarto lugar, o Campinense com 9 pontos, 6 partidas também. Está na situação mais confortável, o Souza aí. Aí vem o quinto lugar, e o Nacional e o CSP também, né? Por mais que estejam ali fora, mas tem ainda... Tem no mínimo aí 2 jogos aí para dar conta, né? Para poder fazer algo diferente, né? Onde eu ia chegar, né? Porque o Botafogo está em quinto com 6 jogos, é o Nacional em sexto com 4 jogos, quer dizer, tem 6 pontos disputando ainda, ele pode chegar a 12. Isso. Né? CSP, 4 jogos, já que a pouquinho joga contra o Serra Branca, o CSP está com 5 pontos, pode chegar a 8. Jogo inédito, né? Você sabia que esse jogo é inédito, né? É a primeira vez, né? Que nunca houve se enfrentaram, esse confronto, né? O oitavo Queimadense com 3 pontos, e aí vem Serra Branca com 3, que vem sendo... Pode chegar junto do Nacional de Patos, vamos ver o que vai acontecer daqui a pouquinho. O Alto Esporte ainda numa situação difícil, com 1 ponto ganho, confronto inédito. Daqui a pouquinho no Almedão a gente vai estar lá, né? Daqui a pouco no Almedão, você vai estar lá, né? Eu vou estar lá. Você vai estar lá. Os dois times têm jogado bem, né? Não têm conseguido resultado, né? O CSP, inclusive, jogou muito bem na partida contra o 13 aqui, por mais que tenha sofrido o revés, mas saiu de campo, pelo menos ali com um domínio, um empate, né? Um domínio ali de 60%, 70% da partida. E o Serra Branca apostou no elenco que veio lá da segunda divisão e parece que essa aposta não tem dado muito certo. Não mostra que, pelo menos o sarrafo é um pouco mais alto na elite do estadual. Não é tão mais alto assim, tão grande assim, porque quem tem acompanhado o Campeonato Paraibano tem visto jogos bem complicados. Tem que empatou com o Botafogo. Isso, empatou com o Botafogo, naquela lambança no final lá, né, 1-1. Mas enfim, o que eu digo da parte técnica, infelizmente, o Campeonato Paraibano hoje tem... O Campeonato Paraibano desta temporada tem deixado muito a desejar. Tem jogos que doem as vistas, como Agora, deixa eu te deixar... Vou te fazer uma pergunta. Porque
quando começa o Campeonato Paraibano, a gente sempre vive já essa expectativa do favoritismo, do Campinense, Botafogo, 13 ali, Souza, Nacional, enfim, esses times. Hoje está completamente diferente, né? A gente está vendo times do Serra Branca, por exemplo, empatando com o Botafogo. O campeonato está ficando mais equilibrado ou os times grandes realmente, como Botafogo, 13, Campinense, estão vacilando nesse campeonato, estão deixando a desejar, a maioria. Eu acho que os times cresceram, melhoraram o nível, eu acho que equilíbrio sim, porque se eu disser que não é equilibrado, e olhando para a tabela de classificação, de fato é, né? De fato é, e pelos jogos também, né? Os grandes, como você fala, os times desperdiçaram muitas oportunidades aí de alargar e estar com essa tabela muito mais tranquila. Mas você começa a pensar o seguinte, é um equilíbrio, mas é um equilíbrio na parte de baixo, na parte inferior. É um equilíbrio para baixo. É como se o Campeonato Paraibano tivesse a cada temporada diminuindo o seu nível técnico, os torcedores nas arquibancadas, por também todos os problemas. A gente não consegue, a gente chega 3 dias antes do campeonato, não sabe quais são os estádios que vai acompanhar. Mas uma torcida única, né? A torcida única agora, né? Que é outra determinação aí, enfim, já estraga um pouco da beleza do que é o futebol. E também tem a questão do planejamento, né? Botafogo e Campinense, por exemplo, começaram o planejamento lá em novembro e nós aqui do Correio Esporte dávamos parabéns porque, tá começando antes, com quase 2 meses, vai ser bacana, tarará. Com 2 rodadas não tiveram paciência, já mandaram os treinadores ir embora, né? 2, 3 rodadas. Então, assim, já muda a configuração completa, né? O próprio Leston falou aí, ó, eu não tive tempo ainda, eu já cheguei a 11 dias, mas só treinei com o time titular 2 vezes, né? Uma terceira vez foi um pré-jogo, né? Então não dá tempo de treinar, não dá tempo de se organizar. Então, mas será que vai o Campinense levando sarrafo todo o jogo, levando porrada todo o jogo na Copa do Nordeste, o Leste vai conseguir se sustentar? Então tem essas coisas, né? Enquanto a gente vivendo num futebol, numa situação em que o resultado é mais importante do que a programação ou que todo o sistema, a sistemática da temporada, vai ser assim. Então o Botafogo e Campinense, que pra gente era aí no início da competição, eram os grandes favoritos, os 2 grandes clubes, e são, sim, pelo investimento, por tudo que tem feito no nosso futebol nas últimas temporadas, mas têm vacilado dentro e fora de campo, e aí estão aí amargurando esse sofrimento. O Botafogo pior que pode. Hoje, teoricamente, hoje está fora da próxima fase. Aí você fala, tá botando praga, não sei o quê, mas imaginou o Botafogo fora. Hoje ele está fora. Imaginou o Botafogo fora de uma semifinal de campeonato estadual. É difícil. Agora, tem uma questão que aí eu quero ver bem, eu não estou lembrado agora pela tabela qual vai ser o próximo jogo do Botafogo. Acho que é CSP, né? Se eu não me engano. CSP. Eu tenho uma tabela aqui, porque assim, o Campeonato Paraibano, por conta de todos os pedidos, né? 7 times pediram para a Federação Paraibana adiar. Então não tem como você se organizar. Então tem jogo hoje, certo? Quarta-feira tem outro jogo, é Campinense Nacional, esse pela 4ª rodada. Então o Campinense pode abafar o Nacional e dar uma tranquilidade. Sim. Ou se o Nacional vence, o Nacional entra de vez na briga. Entra de vez na briga e com 2 jogos a menos. Isso é o pior, né? Aí complica a vida de 13 Botafogo e Campinense, que precisa se alertar, acordar mais ainda. Fica com um jogo a menos, né? Porque ele iguala, né? Isso. Tá com 4, vai assim, fica com um jogo. Um jogo a menos para Botafogo e 13, né? Aí na quinta-feira nós temos Queimadense e Souza. Lá no Amigão também, esse jogo para a 7ª rodada. Já é rodada seguinte. Souza pode. Já segue. O Souza pode. Vencendo aí. Souza tem time para vencer o Queimadense e vai se embora, né? E ir embora para a classificação. Aí no final de semana nós temos jogos pela 7ª, 8ª e 7ª rodada, mas durante a semana a gente vai trazer aqui, porque tem jogo ainda na primeira rodada para acabar, tem jogo ainda na terceira, enfim. Então. Mas a pergunta que eu ia fazer é porque agora o Botafogo, desde o último jogo ali contra o Serra Branca, 11 dias de trabalho vai ter o DIA. Quer dizer, uma resposta vai ter que mostrar já nessa partida contra o CSP. 11 dias de trabalho, né, mano? Essa é o que o torcedor espera, né? Agora, é importante lembrar que o DIA pegou um time que foi montado pelo outro treinador e pela diretoria, né? Ele não tem papel em nada aí. Então, gerente de futebol tá fazendo falta? Aí é uma desculpa que ele pode ter, né? Ó, isso aí não é meu time. Eu tenho ainda que conhecer. Aí tá tendo tempo para conhecer. São 11 dias só. Mas são 11 dias em que não precisa fazer físico, não precisa se preocupar com a parte física, não precisa se preocupar com a parte fisiológica, porque os jogadores, aparentemente, a maioria, está todo mundo bem. Parte física não precisa se preocupar, porque não vem de voltar de férias, né? O pessoal já iniciou a temporada, está bem. Então, o DIA tem 11 dias aí para se organizar. Gerente de futebol faz falta, supervisor de futebol faz falta. Tudo isso dentro de um grande clube faz falta, Serginho, porque cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho. Então, Botafogo, nós temos aquele grupo ali dentro do campo e não tem uma ponte para a diretoria que deveria ter justamente esses 2 números. Então, é outro pecado aí que acontece
que acontece no time da Maravilha do Contorno. Mas enfim, vamos aguardar aí os próximos dias, Vamos. essa semana, e a gente sabe o que vai de fato acontecer. Tá bom, amanhã a gente traz aí os detalhes. Você vai trazer os detalhes, eu vou ficar em casa aqui assistindo. Tá? Você já está começando a se preparar para tirar uma grande férias, né? Mas daqui a pouco você conta pro pessoal. Depois eu conto. Valeu, Maria.